Hello, bookmigos! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o que eu li em outubro. E normalmente esses vídeos de lidos eu fazia também os recebidos, fazia tipo um book haul. Mas me chegou muita coisa, eu fiz unboxing. Da grande maioria já tem aqui no canal, então eu talvez possa pegar um vídeo só e fazer só um vídeo de book haul. Então, não sei, talvez você pode ir lá e ver o vídeo de unboxing, às vezes você não quer ver nesse vídeo. Então eu achei melhor a gente separar os recebidos dos lidos. Quando eu tive essa ideia de fazer os dois juntos, parece uma ideia muito boa, mas agora, como eu fiz muitos unboxings, eu acho que talvez vai ficar saturado, sabe? Então, não vamos ter os recebidos mesmo, mas eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li. Outubro foi o mês que eu menos li esse ano, eu li 5 livros. Tô passando por uma fase de preguiça / ressaca literária, não está fácil, mas tudo bem, o que importa é que eu fiz leituras muito boas, e eu comecei o mês com a minha releitura de A Vida Invisível de Ed La Rue. Já tem vlog aqui no canal falando sobre este livro. Foi uma releitura, eu marquei muita coisa, eu amei. Eu vou deixar o link do vlog linkado aqui em cima, mas acho que eu não preciso falar muito, né? Porque todo mundo sabe que eu amei. Em A Vida Invisível de Ed La Rue, a gente vai conhecer a Ed, que ela fez um pacto com Deus da escuridão e ela vive pra sempre, mas ninguém se lembra dela. A gente vai acompanhar essa vida dela por 300 anos, até que alguém vai se lembrar dela. Eu amo esse livro, eu tinha lido em inglês, eu fiz essa releitura. Esse livro, eu comecei a ler em setembro e terminei em outubro, tá? Vocês vão ver que vão ter 2 livros de LC, porque a gente tentou organizar a LC, porque a nossa LC tava começando no meio do mês, terminando no meio do outro mês, e eu falei, não, a gente vai organizar isso direito. E aí organizamos esse mês, mas a primeira leitura que eu finalizei em outubro foi A Vida Invisível de Ed La Rue. Tem vídeo aqui, eu amo, não preciso nem ficar falando muito, porque ninguém aguenta mais eu falar desse livro. Logo depois que eu terminei Ed La Rue, eu tava muito, assim, com preguiça de ler, com ressaca, eu tava nesse mood, sabe? Ai, não tô a fim de ler. E aí eu resolvi, então, pegar um livro que tinha chego, ele tem até vídeo de unboxing aqui no canal, vou deixar tudo linkado aqui nos cards, que é Gods and Monsters, que ele é o terceiro e último livro de Serpent and Dove, que é uma trilogia. E aí eu falei, eu já queria muito esse livro, eu tinha comprado na pré-venda, aí quando ele chegou eu falei, eu já vou pegar, eu já vou ler, porque aí eu já finalizo uma trilogia, eu já fico livre disso, sabe? E também, talvez me tire da ressaca, porque eu devorei o primeiro e o segundo livro. Essa aqui é a edição, ele é capa dura. Eu acho que eu já até mostrei no vídeo de unboxing, mas eu vou mostrar de novo pra quem não viu. Aqui é dourado, ele é bem bonito. Eu amei o primeiro livro, que é Serpent and Dove, já tem em português, que é Pátria Serpente. O segundo livro eu achei que deu uma decaída, assim. Não que eu não gostei, mas eu esperava mais do segundo livro. Eu acho que ele acabou me decepcionando um pouco e eu tava com bastante medo do que vinha, né, o terceiro, porque ele pode ser muito bom e pode ser muito ruim. E assim, não tem muito o que eu falar, porque é o terceiro livro de uma trilogia, então pode ser muito spoiler, mas eu gostei bastante, me deixou muito presa na história. Eu acho que talvez ele não precisasse ter o tamanho que ele tem. Eu acho que muitas coisas foi enrolação. Eu gostei do final, apesar de que eu achei que foi um final bem... não me surpreendeu, sabe? Era um final que pra mim era esperado que aquilo fosse acontecer. No meio da história, tomou uns caminhos meio... fiquei tipo, pra onde será que isso vai? Eu gostei no final, assim, mas eu ainda acho que o primeiro livro é o melhor de todos. Eu amei o primeiro livro, acho que foi, assim, o melhor começo de série que eu já li na minha vida. E eu fiquei muito triste porque eu achei que a série foi decaindo. Eu não odiei Gods and Monsters, muito pelo contrário, eu gostei. Achei que foi uma boa finalização, mas eu acho que se fosse seguir o nível do primeiro livro, acho que poderia ter sido muito melhor. Depois que eu terminei... eu não falei, né? O inglês de Gods and Monsters, eu achei o inglês ok. Pra quem leu Serpent and Dove e achou tranquilo, vai achar isso tranquilo, porque segue essa mesma linha. Apesar de ser um livro de fantasia, a fantasia não é tão difícil, mas tem aquele coisinha um pouquinho complicadinha da fantasia, mas não é impossível. Mas a Galera Record prometeu que vai trazer esse livro agora no ano que vem, já tem publicado o primeiro, já tem publicado o segundo, então eu acho que não deve demorar muito pra eles realmente trazerem Gods and Monsters. Quando eu terminei Gods and Monsters, eu fiquei meio sem saber, assim, o que ler. Eu tava nessa fase, odeio ler, tô com preguiça de ler, não tô afim de ler. E aí eu senti que eu precisava pegar alguma coisa fora da minha zona de conforto, porque eu tava muito, tipo, preciso ler, mas tô com preguiça. E aí eu pensei, se eu pegar alguma coisa fora da minha zona de conforto, talvez me ajude a sair, né, dessa vibe odeio ler. E aí eu acabei pegando Além do Oceano, que também tem vlog aqui já, um vlog gigantesco por sinal. E, gente, eu amo essa capa, eu já falei isso 400 mil vezes. Quem me enviou esse livro foi a editora Morro Branco, então muito obrigada, editora Morro Branco. Eu gostei muito de Além do Oceano, eu fiz um vlog aqui, então também não vou ficar me estendendo muito. Esse livro a gente vai acompanhar 2 linhas do tempo, em 2017 e em 2017? 2017 e 2041. Em 2017 a gente vai acompanhar a Signe, que ela é uma ativista, ela tá tentando ali salvar o meio ambiente. E em 2041 a gente vai acompanhar o David e a Lou, que é a filhinha dele, que eles estão tentando ir pro norte, porque lá ali na França acabou a
água, não tem mais água, eles estão tentando migrar pro norte. E eu gostei muito, foi um livro que realmente me tirou dessa zona de conforto. Eu achei que ia me tirar da ressaca, infelizmente não me tirou, mas me tirou um pouco dessa zona de conforto. É uma ficção científica muito legal, muito diferente de outras ficções científicas que eu tinha lido, então eu gostei bastante. Eu acho que trata desse assunto de meio ambiente e questões político-ambientais, né? Que é muito interessante porque a gente pode viver essa situação daqui alguns anos. E aí eu falei no começo do vídeo que a gente tava tentando organizar, né, o nosso mês na LC, e a LC de outubro, que começou e terminou em outubro, foi Os Dois Morrem no Final, que pra mim foi uma releitura. Eu já tinha lido esse livro em inglês, eu falei dele no vídeo que eu falei dos livros que eu li em inglês. Eu li em junho? Eu acho que foi em junho. E aí o pessoal quis ler ele porque ele lançou recentemente. Nós lemos na nossa terceira LC lá da Roxinha. E, gente, esse livro pra mim é um grande acontecimento, assim. Eu fico chocada quando alguém fala que não gosta dele, porque pra mim ele é um livro tão universal. Nesse livro a gente vai acompanhar o Mateu e o Rufus, é uma ficção científica. E aí nesse mundo que eles vivem, é um mundo igual ao nosso, mas tem um call center da morte, que quando você vai morrer, passa da meia-noite, do dia que você vai morrer, eles te ligam e falam, olha, hoje é o dia que você vai morrer. Então aproveite seu dia e, né, tudo mais. Theo e o Rufus recebem essa ligação, eles não se conhecem, eles acabam se conhecendo num aplicativo que chama Último Amigo, que é pra pessoas que vão morrer naquele dia, e eles vão passar esse último dia deles juntos, porque aconteceu uns negócios com a vida do Rufus, aconteceu uns negócios na vida do Mateu, eles vão aproveitar esse último dia juntos. Esse livro pra mim foi assim, foi um dos meus favoritos do meu ano, assim. Eu reli favoritos esse mês, né? Eu reli Ed La Rue, que também foi um favoritaço da vida, e eu também reli Eles Morrem no Final, que virou um grande favorito da vida também. Eu amei essa história. Essa história não é sobre o plot, porque a gente sabe que eles vão morrer. No final, até nessa edição aqui, a Intrínseca trouxe um conteúdo extra do Adam Silveira, falando que a ideia dele com a história era a gente saber o plot desde o começo, né? Que é o que os dois vão realmente morrer no final. Então ele já entrega tudo desde o começo, porque é um livro pra você aproveitar a jornada dos personagens, o que eles vão passar, pra você aproveitar os personagens em si, sabe? Não é um livro sobre plot, é um livro sobre a descoberta entre eles. Também não é um livro sobre a morte, é um livro sobre a vida. E, nossa, eu amo esse livro. Acho que esse é um livro que eu vou querer reler, assim, todo ano, talvez a cada 2 anos, porque eu amo esse livro. A escrita do Adam Silveira é, assim, sensacional. Ontem a gente fez nossa última discussão, e foi muito legal, porque todo mundo entendeu a mesma coisa do livro, todo mundo gostou muito, todo mundo tirou essa lição de moral, assim, do livro, todo mundo gostou muito. Eu fiquei muito feliz, porque é um livro muito bom. Se você não leu, por favor, faça o favor pra você mesmo e leia Os Dois Morrem no Final, porque é um livro incrível. E eu terminei o meu mês lendo Corrente de Ouro. Eu comprei Corrente de Ouro no ano passado, na pré-venda, e eu não tive coragem de ler até então. Eu tava um pouco saturada de Cassandra Clare, porque eu li... Ano passado foi assim, meu ano de Cassandra Clare. Eu já tinha lido Instrumentos Mortais, mas eu tinha parado no 4º livro. Eu tinha lido o 4º, não tinha lido nem o 5º e o 6º. E aí no ano passado eu reli todos de Instrumentos Mortais e li os 2 que faltavam. Eu li Peças e eu li Artifício das Trevas. E aí quando chegou meu Corrente de Ouro, eu já tava assim, saturadíssima, eu tava cansada. Falei, não, vou deixar mais pra frente. E aí eu pensei que talvez eu deixaria pra ler perto do lançamento de Corrente de Ferro. Corrente de Ferro já lançou, inclusive já chegou aqui em casa. E aí eu falei assim, vou ler no finalzinho de outubro, porque aí em novembro eu já pego Corrente de Ferro e já leio. Então foi lido. Esse livro aqui, eu tenho medo de falar muito e talvez ser um spoiler, porque nesse livro aqui a gente vai acompanhar os filhos dos personagens de Peças Infernais. Então, pra quem não conhece a Cassandra Clare, ela tem esse mundo dos Caçadores de Sombras, ela tem várias séries dentro desse mundo. E aí tem Instrumentos Mortais, que foi a primeira série. Começa em 2014, eu acho, se não me engano. Eu não lembro o ano que se passa a série, mas enfim. E aí tem Artifícios das Trevas, que é depois de Instrumentos Mortais, então muitos anos depois de Instrumentos Mortais. E tem Peças Infernais, que cronologicamente falando, vem anos antes de Instrumentos Mortais. Peças Infernais, se não me engano, passa 1800 e alguma coisa, tipo 1870, não lembro as datas exatas. E aí esses personagens de Peças Infernais tiveram filhos. E aí em Corrente de Ouro, que é o primeiro livro da série As Últimas Horas, sempre esqueci esse nome, são os filhos dos personagens de Peças Infernais. Então é legal que você tenha lido pelo menos Peças Infernais. Assim, na minha cabeça é ideal que você tenha lido tudo, porque faz algumas ligações com o Artifício das Trevas, que é lá na frentona, com aqui. Eu acho legal ler Cassandra Clare na ordem de publicação da Cassandra Clare, então conforme ela foi publicando os livros, porque eu acho que é mais fácil de você conseguir interligar as coisas. Mas acho que deu pra entender. E aí também não quero falar muito, porque talvez você possa tomar spoiler de Peças. Mas aqui a gente vai acompanhar os filhos dos personagens de Peças. A gente vai acompanhar o James, a Lucy, a Cordelia, que ela é filha de um cara que aparece em
peças, mas não é tão famoso. E a gente vai acompanhar esse núcleo, assim, de filhos. E eles são caçadores de sombra, tem mais ou menos uns 17 anos. E aí, quando eu comecei a ler, eu não sabia muito pra onde que a história ia, porque parecia que tava tudo normal na vida deles. E aí, a história foi pra um caminho que eu fiquei um pouco surpresa, assim, porque eu achei que ficou mais do mesmo da Cassandra. Não que eu não tenha gostado, mas eu achei que talvez foi pra um caminho mais do mesmo. Mesma coisa de sempre. Eu não gosto muito dos vilões da Cassandra, eu acho que eles são um pouco fracos. Esses personagens acontecem ali nessa história, né? A gente vai acompanhar esses personagens. E tá rolando ali. Tá rolando uns ataques de demônios. Os demônios só atacam à noite, mas eles começaram a atacar de dia. Eles estão com um veneno muito forte, que ninguém consegue saber o que é. E alguns caçadores de sombras jovens, eles foram picados, né, com esse veneno. E estão, assim, meio que em coma, estão morrendo. E aí, os personagens principais, eles vão tentar descobrir o que tá acontecendo, por que esses demônios que não costumam atacar de dia, né? Eles não conseguem ficar à luz do dia, mas estão conseguindo. Da onde tá vindo isso? O que é esse veneno? A gente vai acompanhar meio que isso. E assim, gente, o livro é enorme. Ele é bem grande, ele tem mais de 500 páginas. E eu acho que o problema da Cassandra Clare é que ninguém sabe podar a Cassandra. Eu acho que se ela fala assim, eu quero escrever 30 páginas inúteis pra história, nenhum editor dela vai chegar e vai falar, olha, essas 30 páginas são inúteis. Ninguém sabe podar a Cassandra. Eu acho que isso é um problema, porque a história fica cansativa, fica muito repetitiva também. Eu gostei muito do final, eu fiquei meio chocada, assim, com o rumo que a história foi, porque eu não esperava, assim, nem um pouco o rumo que a história tomou, então eu gostei, porque foi um negócio muito surpreendente. Eu não acho que vá ser minha série principal. A minha trilogia favorita da Cassandra é Artifício das Trevas. Eu gostava muito de peças, mas depois que eu li Artifício eu gostei muito mais, porque eu achei que foi muito mais uma série pro lado político que pro lado romântico. Eu não gosto muito de fantasia com romance, eu gosto de fantasia com um pouquinho romance só. E apesar de Artifícios ter muito romance, eu acho que tiveram bastante jogo político, que é um negócio que eu gosto. Então, eu gostei de Corrente de Ouro, estou bastante animada pra ler Corrente de Ferro, eu acho que talvez eu leia esse mês ainda, mas assim, não foi minha série favorita de todas. Bom, gente, esse foi o meu mês de outubro. Eu li 5 livros, o que... Tá caindo tudo. Eu li 5 livros, o que não é pouca coisa, tá? 5 livros é muita coisa, é porque eu tava acostumada a ler 15 livros, 10 livros, 8 livros tava sendo minha média, então eu li bem menos do que eu tava acostumada, mas também tá tudo bem, a gente tá, tipo, aproveitando, sabe? O que importa é a gente aproveitar. Esse mês não tiveram livros favoritos, tiveram as releituras que foram favoritos e continuaram sendo favoritos, que foi Os Dois Morrem no Final e Ed La Rue, continuam sendo favoritaços, mas os outros livros que eu li, nenhum ficou 5 estrelas de favorito, e tá tudo bem também, vida que segue. Em novembro, eu não sei o que eu vou ler ainda, mas estou bastante animada. Eu costumo fazer TBR, porque eu acho que eu fico muito presa e eu não gosto muito disso. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro livro, não esqueçam de usar os meus links, eles sempre ficam aqui na descrição. A Black Friday tá chegando também, então aproveitem pra entrar lá no meu Telegram, porque no Telegram eu sempre conto quando tem uma oferta legal, ou dou dicas também de livros que vocês podem comprar, livros importados principalmente, que sempre pedem dicas. Então entre no grupo Telegram, tá sempre aqui na descrição. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, no Submarino, na Americanas, não esqueçam de usar os meus links, porque isso me ajuda muito. Não precisa ser só livro, tá? Pode ser qualquer coisa. Já compraram até Air Fryer, então qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem também no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.